Olá pessoal, mais um lançamento da Brasil Planilhas. Dessa vez a gente vai estar olhando o conceito e a funcionalidade da planilha custo de margem de contribuição. Então essa planilha ela pegou como exemplo uma empresa que fabrica cestas básicas, tá? Essa planilha ela pode ser adaptada para qualquer processo. Independentemente do produto que vai ser fabricado, ela consegue dar a margem de contribuição de cada produto no final de um determinado mês. Então vamos aqui estar passando aqui pelas funcionalidades da planilha. Nesse caso aqui, a gente está falando de 10 produtos, tá? Cesta básica tipo 1, tipo 2, tipo 3, vai até a tipo 10. Então, o que é que ela faz? Nessa tipo 1, a gente tem aqui todo o histórico dessa produção. Então, os insumos, tá? As embalagens, outros custos variáveis e custos de mão de obra industriais. Aí aqui a gente tem as despesas variáveis e aqui a gente tem o cálculo de margem de contribuição, tá? E aqui os impostos aplicados, né? ICMS, PIS, COFINS, despesas variáveis em geral e aqui a margem desse produto. Então foi produzido aqui uma quantidade de 1.800 peças com custo variável de 88 mil. O custo por cesta básica é de R$ 49,00 e o preço por cesta básica é de R$ 80,00, tá? Então, nesse processo, a gente tem uma margem de contribuição de 37%, ou seja, ela deixa 37% de margem para a gente poder estar trabalhando aí com a produção desse produto, tá? E poder estar melhorando e aumentar muito mais essa margem. Então, se você pegar aqui na parte de embalagem, você vai ver que eu clico aqui nesse agrupamento, então eu vou estar desdobrando tudo que é embalagem, tá? Então, o que é que compõe essa cesta básica? Ela compõe fita, né? Fita tipo larga e sacos. Então, eu gastei para compor essa cesta básica 0,07 centavos e 0,20 centavos de saco, tá? Uma unidade de, porque é uma cesta básica, né? Eu só usei um saco. Se você vê o preço dos insumos, você clica aqui no desdobramento dos insumos e eu vou ter tudo que compõe a cesta básica. Então eu tenho um macarrão Vitarella, o preço de 1,30, eu coloquei 3 pacotes dentro, o valor desse pacote, o valor total e a contribuição aqui, quantos por cento do valor total da cesta. Então o macarrão ele corresponde 7,96% do preço total, tá? E assim segue para todos os insumos. Então isso aqui é como se fosse a engenharia do produto. Qual é o produto? O produto é a cesta básica. Então, para eu fazer a composição da cesta básica, eu usei os insumos, as embalagens, os custos variáveis e o custo de mão de obra. As despesas variáveis, aí eu tenho com isso aí já o cálculo de margem de contribuição. E ele faz todo o cartão, né, sobre aquele produto para que você saiba quanto é que foi para poder produzir e quanto que você ganhou em cada cesta tipo 1. E aí segue para o tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5 até tipo 10. O que é que monta esse cartão aqui de margem de contribuição? Então, primeiramente você vai ter que cadastrar todas as matérias-primas. Então, o que é que você usa? Você usa macarrão, feijão, leite. Então, você vai estar colocando aqui a unidade de medida, o fornecedor, o preço unitário e assim por diante. Se tiver ICMS, PIS, COFINS, você vai cadastrando tudo nessa tabela de matéria-prima que compõe o produto que é a cesta básica, o que você vai fazer para poder montar uma cesta básica tipo 1. O que é que tem mais? A gente tem o custo com mão de obra para poder fabricar essa cesta. Então a gente tem aqui
a produção, tá? A mão de obra direta, né? Que são os auxiliares de produção. Então você tem aqui os salários, os complementos e o total da folha. E aqui alguns encargos para ter o total do mês. E aqui a mão de obra, né, desdobrada por funcionário. Então você tem o Ismael, o Severino, o Dorival. E aqui você tem o salário dele, as gratificações para poder compor esse valor de mão de obra direta. Já a indireta, você tem a gerência e o pessoal de apoio. Então você tem o encarregado de produção, você tem o gerente de loja, você tem os motoristas, cozinha. E aqui você coloca a mão de obra indireta. Também desdobra aqui por função, tem todos os salários, as gratificações e complemento. Para no final você ter o total de gastos com mão de obra. A próxima tabela é o preço de venda. Então você tem que saber colocar aqui todos os produtos e o preço de venda de cada produto. Então essa cesta básica tipo 1 é R$ 80, a tipo 2 R$ 90, a tipo 3 R$ 100 e a quantidade de insumos que cada um vai estar levando para compor o produto cesta básica, tá? E aqui a gente tem a tipo 6, tipo 7 até a tipo 10. Feito esses cadastros, a gente vai para a parte de distribuição. A parte de distribuição, ela praticamente é automática. Ela vai pegar a cesta tipo 1, vai pegar quantas cestas foram feitas e vai fazer um rateamento. Você coloca a conta de energia aqui do mês e você vai ratear pelo percentual de produção de cada conjunto de cesta. Você vai ratear para a cesta básica de 1 a 5 e cesta básica de 6 a 10. Feito isso, você rateia a energia elétrica, rateia o custo direto e o custo indireto. E no final você tem o custo de mão de obra industrial, que é o custo total. Depois disso, você vai ter um resumo. O resumo ele entende o seguinte: ele junta todas as cestas básicas numa única planilha, tá? Com os códigos, quanto de percentual de contribuição no valor gasto de insumos, de embalagem, de mão de obra industrial, os custos variáveis, o custo total, as despesas variáveis. E assim você vai ter um resumo geral de como é que está aqueles itens que você fabrica. Então, se você olhar aqui no gráfico, você tem aqui a maior margem é na cesta básica tipo 1. Então, eu tenho a tipo 1 aqui, 37% de margem. Então, você tem que olhar esse processo, ver o que é que ele está lhe dando uma margem muito boa em comparação ao tipo 7 aqui no gráficozinho. Então, o tipo 7 aqui é o pior. Então, você tem que comparar o tipo 7 com o tipo 1 e ver o que é que está sendo feito diferente e o que é que pode ser melhorado. Em cima dessa análise aqui de percentual de contribuição de cada conta para compor a margem. Por fim, você vai ter aqui também um resumo gráfico. Então, você tem um dashboard que é margem versus produção. Então, você nota aqui que a tipo 1 eu produzi 1.800 e deu uma margem de 38%. Nessa tipo 7, eu produzi 2.400 e só me deu 9% de margem. Então, eu produzi muito com uma margem menor. Então, eu tenho que pegar esse produto aqui e fazer uma análise dele, de composição, né? De saber por que eu produzo tanto e tenho um percentual de margem de contribuição menor. Ou o preço está errado, ou os itens estão muito caros, ou está se demorando muito para produzir. Então, tem que ser feito essa análise aqui. E aqui o custo de distribuição. Eu tenho aqui a cesta básica tipo 10, tipo 9, e aqui eu tenho todas as cestas básicas, né, que a gente chama de todos os produtos fabricados. E eu tenho aqui os insumos, as embalagens e a mão de obra. Então, na tipo 1, eu tenho um custo com mão de obra alto, que é 4%. Tenho uma distribuição de custo de embalagem de 0,54 e tenho ela me dando 63% de contribuição. Então, de insumos. Então, a gente faz essa análise e tenta entender qual que é o tipo de cesta básica que está dando a melhor margem de contribuição.
Aqui a gente também tem no gráfico uma comparação de imposto versus receita bruta, de custo variável versus despesas variáveis e receita bruta versus margem. Então, aqui também dá para tirar uma análise muito boa para poder entender qual que são as cestas que está dando mais prejuízo e quais cestas que está dando mais lucro. Por fim, a gente tem aqui um gráfico de barras com custo total, receita bruta e margem total. Então, então, uma planilha bastante completa, tá? Você pode estar usando ela para qualquer tipo de processo, né, de fabricação, de qualquer peça, de qualquer produto, com qualquer unidade de medida, né? Seja ela em peça, seja em quilo, em litro. Então, você configura a planilha e deixa ela do jeito que o seu processo pretende ser analisado. Essa planilha, a descrição do vídeo, ela tá lá o link para adquirir a planilha. Você também se inscreve no nosso canal, né, para poder receber as novidades. A gente está sempre lançando planilhas novas e qualquer dúvida é só entrar em contato com a gente pelo WhatsApp do nosso site. Valeu, pessoal.